Aí. Acende essa luz ali pra mim, fazendo um favor. Isso. Puxa aquela cortina pra mim um pouco pra lá. Pra fechar? Vamos abrir. Fechar. Me pegou de surpresa aqui, né? A gente entrou para terminar a mensagem que nós começamos à tarde e infelizmente nós tivemos um problema com a conexão, não, nós tivemos um problema com a bateria do celular e nós não podemos terminar de falar com vocês aquilo que a gente começou falando na parte da tarde. Mas Deus colocou em nosso coração que deveríamos voltar aqui para terminar aquilo que a gente havia começado falando sobre o temor de Deus. E foi algo que veio muito forte ao nosso coração hoje, praticamente pela manhã toda. E enquanto nós estávamos ali fazendo o almoço, o Espírito Santo falava sobre temor, temer a Deus e dar glórias a Ele. Então, essa mensagem é uma continuação da mensagem à tarde e está baseado lá no livro de Apocalipse, no capítulo 14, no versículo 7. Agora a gente está em casa, está dando para fazer com um pouquinho mais de calma e ler alguns textos aqui. E diz assim a palavra de Deus. Apocalipse 14, 6 e 7 diz assim: E vi voar outro anjo pelo meio do céu e proclamar aos que habitam sobre a terra e a toda nação e tribo e língua e povo, dizendo com grande voz: Temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar e as fontes das águas. E quando o Espírito Santo falava com a gente a respeito do temor, ele ministrava sobre isso, que o temor de Deus é para toda a terra, para toda a nação, para toda a tribo, para toda a língua e para todo o povo. E falava sobre essa necessidade de nós darmos a Deus o temor que é devido a Ele, glorificar o seu nome. E isso não é uma questão pessoal, não é algo que é só para mim ou para algumas poucas pessoas, mas é para todos, para todas as nações da terra temer a Deus e dar a glória devida ao seu nome. Quando a gente pensa no propósito de Deus para o ser humano, né, por que nós fomos criados? Qual o propósito de Deus com a criação da minha vida, com a criação da sua vida? Qual o propósito de Deus para a nossa existência hoje? E a gente voltando para a palavra de Deus, nós sabemos que nós somos criados para o louvor da glória de Deus. Então, qualquer outra coisa que a gente faça que não seja a glória de Deus, nós não estamos cumprindo o propósito que Ele tem para cada um de nós. Mas o texto ele diz que nós devemos temer a Deus e dar a Ele a glória. Temer a Deus e dar glória porque é chegada a hora do seu juízo, o tempo em que Deus há de julgar, né, os vivos, os mortos, tudo aquilo que nós fazemos, tudo aquilo que nós pensamos, é chegado o tempo do juízo de Deus. E a palavra diz que os tempos que nós estamos vivendo, o juízo já começa pela casa de Deus, né? E se o juízo começa por nós, o que vai ser das pessoas que não conhecem ao Senhor como nós conhecemos? Só que tem uma questão aqui, quando a gente teme a Deus, quando a gente conhece a Deus, é cobrado muito mais de nós do que daqueles que não conhecem. E nós falávamos no vídeo mais cedo, né, que algumas pessoas que nos perguntam, se a gente não tem vergonha de ir para uma rede social para compartilhar da palavra, para compartilhar o evangelho, para falar um pouquinho daquilo que Deus fez na nossa vida, daquilo que Ele pode fazer. E eu estava dizendo que eu não me envergonho, porque Jesus ele fez por mim na cruz do Calvário. Ele morreu por nós na cruz do Calvário. Então quem somos nós para nos envergonhar? Até porque se a gente se envergonhar de Jesus e das palavras dele aqui na terra, ele diz que ele vai se envergonhar de nós também quando ele vier no reino do seu Pai. Então nós não podemos nos envergonhar. E às vezes eu fico imaginando que a gente, com toda a liberdade, né, do mundo para poder compartilhar do amor de Jesus, para poder falar do evangelho, a gente não faz.
E eu fico pensando em tantos países ao redor do mundo, em tantas nações onde as pessoas não podem falar livremente da fé, não podem proclamar sobre a fé em Jesus e pagam um preço alto com a sua própria vida, né? Quando tentam de alguma maneira expor publicamente a sua fé. Mas eu e você temos essa oportunidade, nós temos esse privilégio. E porque nós temos esse privilégio de compartilhar a palavra, nós devemos também temer ao Senhor. E na verdade, essas pessoas, elas descobriram algo maravilhoso, esses nossos irmãos que estão ao redor do mundo, que estão espalhados pelas nações, né? Onde o evangelho é velado, onde é proibido pregar abertamente o evangelho, eles descobriram algo que está lá no livro de Mateus, no capítulo 10, de 24 a 28, que diz assim para cada um de nós: não é o discípulo mais do que o seu mestre, nem é o servo mais do que o seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre e ao servo ser como seu senhor. Se chamaram Beelzebu ao pai de família, quanto mais aos seus domésticos. Portanto, não os temais, porque nada é encoberto que não haja de saber-se, e nem oculto que não haja de revelar-se. O que eu digo em trevas, dizei-o em luz. E o que escutais aos ouvidos, pregais sobre os telhados, e não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Esses nossos irmãos em Cristo, eles têm tanta certeza, têm tanta convicção dessa palavra, que não importa se eles têm que pagar com a própria vida por estarem falando de Jesus, porque eles sabem que, na verdade, os homens podem matar somente o corpo, mas não podem fazer nada contra a sua alma. Então, na verdade, eles ensinam para a gente sobre temor, e esse temor que nós devemos aprender, esse temor que nós devemos ter por Deus, né? A gente, pensando sobre temor, a Bíblia fala para a gente no livro de Atos, lá no capítulo 2, 42 e 43, que na igreja de Atos, né, Deus acrescentava as pessoas que iam sendo salvas, e diz que sinais e maravilhas eram feitos, né, no meio, e havia temor. Ou seja, muitas pessoas pensam que para haver temor tem que haver sinais e maravilhas. Mas eu fiquei pensando hoje que, na realidade, nós precisamos temer a Deus, porque quando a gente teme, quando a gente sabe de tudo aquilo que Ele pode fazer, a gente tem um respeito pelo poder de Deus, a gente reconhece o poder de Deus em todos os nossos caminhos, naturalmente Ele faz as maravilhas. E eu fico pensando nos Salmos, né? E em vários textos do Velho Testamento também, quando os profetas diziam Deus grande e temível. Deus é grande, Deus é temível pelos seus feitos. Deus fazia milagres, Deus fazia maravilhas. Deus operou ali no Egito, Deus mandou as pragas, o povo viu as maravilhas de Deus, os sinais de Deus. E por tudo aquilo que Deus fazia, o povo tinha temor. Mas hoje a gente fica vendo, né, as pessoas não têm temor a Deus. A gente está vivendo dias tão difíceis, situações tão complicadas na humanidade. Falta temor nos filhos, falta temor nas famílias, falta temor, né? Diante de tudo aquilo que nós temos visto acontecendo, a gente vê que a gente está ainda... mal saímos de uma pandemia, as pessoas não estão temendo a Deus, não glorificam a Deus, não reconhecem o poder de Deus, não se prostram diante dele. E eu creio que foi por isso que Deus colocou em nosso coração de falar sobre o temor que é devido a Deus. E na igreja primitiva havia temor por aquilo que Deus fazia, havia temor por aquilo que eles acreditavam que Deus podia fazer. E os sinais aconteciam ali de forma tremenda e sobrenatural. Mas por que hoje a gente às vezes não vê Deus fazendo como Deus fazia no passado? É porque falta temor. A gente vê que muitas pessoas estão por aí pregando a palavra, mas sem temor. As pessoas pregam da boca para fora, não vivem aquilo que estão pregando. Então não tem manifestação da glória de Deus, não tem manifestação do poder de Deus. E aí a gente vê que as pessoas vivem assim dessa maneira, sem ter temor.
Mas o autor do livro de Provérbios, ele fala que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, por mais que a gente saiba, por mais que a gente tenha conhecimento, por mais que a gente seja inteligente, por mais que a gente tenha um diploma, por mais que a gente tenha um certificado, se a gente não tiver temor a Deus, isso não vale de nada. E para Deus, a nossa sabedoria não é nada. Nós precisamos temer a Deus, temer por aquilo que Ele faz, temer por aquilo que Ele pode fazer. E hoje nós vemos pessoas, né, que ouvem pregações, ouvem o evangelho e muitos até zombam, muitos escarnecem, muitos têm ouvido homens e mulheres que falam Deus, que vêm com revelações, mas não acreditam nas coisas que Deus está falando, mas não acreditam naquilo que Deus está avisando. E quando veio esse texto para mim hoje, temei a Deus e dai-lhe glória, o Espírito Santo gritava dentro de mim, mandava abrir a boca e falar, porque e esse fogo dentro de nós, essa presença dentro de nós que nos leva a temer, nos leva a abrir a boca, porque muitas pessoas não estão temendo aquilo que Deus está falando, não estão temendo os alertas de Deus, não estão temendo os avisos de Deus. E nós sabemos que, por mais que alguém fale das bênçãos, hoje a gente abre as pregações, a gente vai ver mensagem no YouTube, e isso me deixa um pouco indignada, porque as pregações são só de coisas porque Deus vai fazer, e os profetas só abrem a boca para dizer que Deus vai abençoar, que Deus vai prosperar, que Deus vai te engrandecer, que Deus vai fazer, que Deus vai fazer. Mas eu fiquei me perguntando, só Deus que faz, nós não precisamos fazer nada? Mas esse texto aí de Apocalipse, ele começa com o verbo, né, imperativo, temei a Deus e dai-lhe glória. Na verdade, Deus faz como consequência daquilo que nós entregamos a Ele. Então nós estamos num tempo não só de buscar a Deus pelas coisas que Ele pode fazer, não só buscar a Deus pelos problemas que Ele pode resolver, Deus pelas portas que Ele pode abrir para nós, mas nós só precisamos buscar a Deus porque nós precisamos dEle. Nós temos que buscar a Deus porque Ele é grande, porque Ele é temível, porque Ele é maravilhoso, porque Ele é grande, porque Ele é majestoso. E isso faz parte do temer a Deus. Então, quando a gente teme a Deus, quando a gente se prostra diante dele, reconhecendo toda a grandeza, toda a soberania, todo o poder, toda a glória dele, o que ele pode fazer é consequência. E eu sempre, quando penso no temor a Deus, me vem um homem que, para mim, é inspiração. Todos os homens da Bíblia são, mas Moisés, quando ele pergunta a Deus se Deus vai com ele, se Deus vai com o povo, né, no meio do povo para dar vitória, o anjo aparece e fala para ele assim, olha Moisés, o Senhor vai te dar vitória, o Senhor vai enviar o anjo, mas o Senhor não vai no meio de vocês. Ele fala, se o Senhor não for conosco, eu não quero sair daqui. Então isso é uma forma de temor. Ou seja, ele não queria as bênçãos, ele não queria as vitórias, mas ele queria a presença de Deus, porque ele temia a Deus. Então nós não podemos ficar só servindo a Deus, temendo a Deus, querendo ver as grandezas dele, as maravilhas dele. Nós temos que adorar, nós temos que temer, né, com essa certeza de que Deus pode fazer, e se ele não fizer, a gente continua temendo e respeitando do mesmo jeito. E a gente vê no Velho Testamento, né, algumas situações ali de pessoas que não temeram a Deus, e a gente vê as consequências. Uma delas é a mulher de Jó. Quando Jó passou por algumas dificuldades, por algumas situações, né, onde ele perdeu os filhos, ele perdeu os bens, ele perdeu a saúde, e como se não bastasse, a única pessoa com quem ele poderia contar, que é a esposa dele, chegou para ele e disse, Jó, já aconteceu tanta desgraça contigo, agora não tem mais nada de ruim para acontecer, amaldiçoa teu Deus e morre. E então Jó respondeu para sua mulher, né? Como falas uma louca, assim fala você. Ou seja, a mulher de Jó, ela não teve temor, mesmo vendo tudo que estava vindo sobre eles, mesmo que veio tudo com a permissão de Deus, porque Satanás só tocou em Jó
com a permissão de Deus, aquela mulher agiu como uma louca. E Jó falou para ela, você é maluca, você é louca porque você não teme a Deus. E hoje nós vemos que muitas pessoas, na sua insanidade, na sua loucura, está vendo que as promessas de Deus, está vendo que as profecias estão se cumprindo, está vendo que a palavra cada dia mostra para a gente a verdade, a veracidade do Evangelho, né? Os céus e a terra passarão, mas as palavras de Jesus não hão de passar, está cumprindo tudo, mas muita gente ainda duvida. Então essa dúvida é uma falta de temor, assim como essa mulher de Jó, né? Como uma louca você fala, porque nós aceitamos que vem o bem sobre nós, mas quando vem a prova, você manda amaldiçoar a Deus e morrer. Nós vemos também no Velho Testamento uma outra pessoa que não teve temor a Deus, que foi Nabucodonosor. Né? Ele foi avisado pelo profeta Daniel de que algumas coisas iriam acontecer com relação ao seu reinado, que ele seria tirado. E o tempo passou e Nabucodonosor acabou esquecendo da palavra que o profeta havia dito. E, consequentemente, também faltou temor nele. E diz a Bíblia que num determinado tempo, Nabucodonosor, lá no livro de Daniel, no capítulo 4, né, diz que ele estava no seu palácio e ele começou a olhar para tudo aquilo que ele havia construído. Ele começou a olhar para todas as suas obras, para as maravilhas do seu reino, do seu palácio. Ele começou a se engrandecer, ele começou a se exaltar. E diz a Bíblia que naquele mesmo instante se cumpriu a profecia do profeta Daniel na vida dele. E diz a Bíblia que ele começou a se alimentar como animal, né? Ele foi tirado do trono para o pasto, porque ele não reconheceu a grandeza de Deus, ele não reconheceu a glória de Deus. Nabucodonosor não reconheceu, ele não teve temor de que todo o seu reino, todo o seu palácio, toda a sua grandeza não vinha da sua própria força, mas vinha de Deus. Então, porque ele não reconheceu e ele não deu glória a Deus, ele saiu da posição de honra e passou a viver de uma forma humilhante. Então, quando nós não tememos a Deus e não damos glória a Ele, é isso que acontece também. Deus nos tira da condição de honra e nos coloca numa condição de humilhação. A Bíblia diz que depois de 7 anos, Nabucodonosor ainda pôde se arrepender, né, e voltou e foi restituído à sua condição original, à sua condição de honra. Então, o que acontece com a falta de temor, né? No caso, nós falamos aqui da loucura da mulher de Jó, a humilhação do Nabucodonosor, do rei Nabucodonosor. Nós vemos também ali na cruz, quando Jesus foi crucificado, né? Perto de 2 ladrões, a Bíblia diz que um ladrão humildemente chega para Jesus e fala assim: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele se humilhou ali diante de Jesus e ele ouviu de Jesus falando para ele assim: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Mas em contrapartida, a Bíblia fala que tinha outro ladrão do lado que começou a blasfemar, começou a duvidar, dizendo: olha, se tu és o Cristo, desce aí da cruz e salva a tua pele e salva a nossa também. Então, quando não há temor, né, ocorre a blasfêmia. Quando não há temor, ocorre essa dúvida. E a situação desse ladrão ali que estava blasfemando de Jesus, que estava duvidando, né, do poder dele, do senhorio, do reinado de Jesus ali na cruz, deixa uma lição muito importante para a gente, porque ainda hoje as pessoas ainda blasfemam contra Deus, as pessoas ainda blasfemam contra a obra do Espírito Santo. Então, quando não permite ser transformado, quando não permite ser moldado, quando não permite ser trabalhado, né, por aquilo que o Espírito Santo de Deus fala, por aquilo que ele faz, por aquilo que ele avisa, por aquilo que ele alerta, está blasfemando também. Nessa blasfêmia contra o Espírito Santo, né, vem essa falta de temor. E, infelizmente, as pessoas vão sofrer as consequências por duvidarem das coisas que Deus tem falado, por duvidarem dos alertas que Deus tem dado. E não é um tempo de estarmos confortavelmente nas nossas posições diante de Deus. Não é tempo de nós estarmos nos gabando da nossa posição em Cristo, de sermos servos, de sermos filhos do Rei, não. É um tempo de arrependimento, é um tempo de contrição, é um tempo de busca, é
um tempo de consagração, mas muitas pessoas não querem ouvir isso, muitas pessoas não querem ouvir da necessidade de se arrepender, de se prostrar, de se render diante do Rei da Glória. Então falta temor. E nós vemos assim também como o ladrão ali que blasfemou, que duvidou do senhorio de Jesus, do poder de Jesus, da grandeza de Jesus. Em Atos 12, 23 também a gente vai ouvir de uma pessoa que não reconheceu, não teve temor a Deus, que foi Herodes. Em Atos 12, 23 diz que Herodes não deu glória a Deus e ele foi comido de bicho. Então a situação é muito mais séria do que a gente possa imaginar. Temer a Deus e dar-lhe glória. O temor é o princípio da sabedoria. E a gente dar a glória devida a Deus é reconhecer que sem Ele nós não somos nada. É reconhecer que até para respirar, nós não respiramos se Jesus não permitir. Nós não piscamos os olhos se Jesus não permitir. E muitas pessoas na sua arrogância, na sua prepotência, assim como Nabucodonosor, como a mulher de Jó, como ladrão ali na cruz, falam coisas assim contra Deus, como se fossem deuses, e nós não somos deuses, nós somos pó e cinza. A Bíblia fala que nós somos como vapor que aparece e logo some. Então, como nós precisamos ter temor a Deus, como nós precisamos reconhecer que sem Ele nós não somos nada. Nós precisamos reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos. Se nós acordamos é porque o Senhor permite. Se a gente tem um teto é porque o Senhor permite. Se a gente tem uma comida que não falta é porque o Senhor permite. Será que falta mais algum motivo para a gente ter temor a Deus? Porque quando nós vemos no Velho Testamento que havia temor, na igreja primitiva havia temor, está sempre relacionado esse temor com maravilhas, com sinais, com prodígios, com curas, com ressurreição, com sobrenatural. Mas quer coisa mais sobrenatural do que estarmos vivos? Quer coisa mais sobrenatural do que nós estarmos nos movendo de um lado para o outro? Será que isso não é suficiente para que a gente tenha temor diante de Deus? E esse temor nos leva a ter uma humildade tal, a ponto da gente dizer que se eu acordar é pela graça de Deus, se eu der um passo é pela graça de Deus, se eu conseguir me alimentar é pela graça, pela misericórdia de Deus, e eu devo temer a Ele por aquilo que Ele faz, por aquilo que Ele é, e mesmo se Ele não fizer, nós devemos um temor ao Senhor, temor pelo seu cuidado. Você já parou para pensar quantos de nós, ainda não agradecemos? Na minha família, por exemplo, eu posso glorificar a Deus porque nós não temos um caso de Covid. Nós não passamos por uma situação, mas quantas pessoas passaram, mas nós tememos a Deus, nós respeitamos a Deus, nós reverenciamos a Deus, porque até aqui o Senhor tem nos livrado. Nós temos que aprender a temer a Deus quando Ele faz e quando Ele não faz, porque Ele é Senhor, Ele é soberano e Ele conduz a nossa vida do jeito que lhe apraz, da sua forma, da sua maneira, e nós precisamos nos curvar em adoração todos os dias. E muitas pessoas começam a pensar, eu vou adorar a Deus, tirar umas horinhas. Não, nós devemos adorar a Deus, nós devemos temer a Deus 24 horas por dia, porque mesmo que a gente não veja, mesmo que a gente não perceba, mesmo que a gente não sinta, Deus tem dado livramento para nós a todo instante, e é por isso que Ele é digno de ser temido, Ele é digno de ser adorado, Ele é digno de ser engrandecido e exaltado na nossa vida. Mas interessante que quando a gente pensa também na glória de Deus, Isaías 42:8 vai falar para a gente que Deus não divide a sua glória com ninguém. Deus não divide a sua glória com ninguém. E nós temos passado por algumas experiências, praticamente de um ano e pouco para cá, e eu só me prostro diante de Deus, eu só me rendo diante de Deus, porque nos momentos mais difíceis, quem está ao nosso lado é Deus, é o nosso amigo Jesus. Então Ele é digno de ser temido, porque mesmo quando a gente não tem a presença de um ser humano do nosso lado, Ele é o único que não nos abandona.
divina. Então nós nos prostramos diante dele, nós reverenciamos a ele, nós engrandecemos a ele. Mas até quando as pessoas vão confiar na riqueza? Até quando as pessoas vão confiar na sua própria força? Até quando as pessoas vão confiar nos seus próprios pensamentos? Até quando as pessoas vão confiar nas suas próprias capacidades? E nós sabemos que na nossa capacidade nós não podemos nada. O Senhor é tudo na nossa vida. Tudo nós podemos naquele que nos fortalece. Então nós devemos temer a Deus, porque nele nos movemos, nele existimos, nele respiramos, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Então só ele é digno de ser temido, só ele é digno de ser glorificado. Como nós falamos, nós somos criados para o louvor da glória de Deus. Então, tudo que a gente faça, tudo que a gente pensa, tudo que a gente empreende, os nossos empreendimentos, tudo tem que ser para a honra e para a glória de Deus, para que o nome dele seja glorificado. 1 Pedro 4, 11, 12 diz assim, aliás, 4 de 8 a 12, diz assim, mas sobretudo tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados, sendo hospitaleiros um para com os outros sem murmurações. Cada um administra aos outros o dom como recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todos sempre. Amém. Se alguém falar, fale segundo a palavra de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder de Deus, para que em tudo Deus seja glorificado. Ou seja, tudo que nós fazemos é para a glória de Deus. Será que nós temos vivido de tal forma que a nossa vida glorifica o nome dele? Jesus falou que no final dos tempos era necessário que os escândalos viessem, mas ai daquele por quem os escândalos viessem, né? Porque nós temos que viver de forma que a gente glorifique a Deus com a nossa vida. E de que maneira a gente glorifica o Senhor? Através dos nossos atos de bondade. Aqui fala sobre ser hospitaleiros e cada um administrar aos outros o dom como recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Nós somos administradores até da graça de Deus. Então a graça não é minha. A graça não é uma coisa que eu guardo só para mim. Eu tenho que falar dessa graça, eu tenho que falar desse amor, eu tenho que abrir a minha boca e falar do amor de Deus, manifestar essa graça que foi revelada a mim. Eu tenho que administrar, eu tenho que servir a Deus também, levando essa graça para todos que não conhecem, para que Deus seja glorificado através da minha vida. Se alguém falar, fale segundo a palavra de Deus. Você já parou para pensar que tem gente que, né, tem termos que diz o seguinte, que tem gente que perde a oportunidade de ficar com a boca fechada? Porque tem gente que quando fala, ao invés de trazer graça para quem está ouvindo, traz uma desgraça, traz um peso. E o evangelho da graça de Deus é leve, o evangelho é amor. Quanto mais graça a gente tem, mais leveza a gente tem no falar, mais leveza a gente tem no agir, mais leveza a gente tem no proceder. Será que as pessoas veem essa graça em nós e através de nós e conseguem glorificar a Deus? No nosso andar, no nosso pensar, no nosso proceder, no nosso falar. Mas tem gente que quando abre a boca é só murmuração, é só reclamação. Tem gente que não consegue glorificar a Deus através da sua voz, através do seu louvor, através da sua postura, através da sua vida. Nós já falamos numa outra pregação que a adoração a Deus é um estilo de vida. Então, glorificar a Deus não é quando eu abro a boca, não é quando eu canto. Glorificar a Deus é com a minha vida. Nós oferecemos a Deus sacrifícios de louvor, né? Através de Jesus Cristo, que é o fruto de lábios que confessam o teu nome. Não eu falo, eu pertenço a Jesus, eu sirvo a Jesus, eu glorifico a Jesus, e assim você vai estar glorificando, assim você vai estar exaltando. Não, você glorifica a Jesus é com a tua vida, com o teu estilo de vida.
Será que quando você passa, as pessoas conseguem ver a graça, conseguem ver o amor, conseguem glorificar a Deus pelo simples fato do teu comportamento, da tua vida, do teu estilo de vida? Ou as pessoas começam até a blasfemar a Deus, porque olham para você e aquilo que sai da tua boca não condiz com aquilo que você prega. Então nós temos que glorificar a Deus não só com as nossas palavras, mas com o nosso estilo de vida. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá. Nós somos dispenseiros, né? Da graça de Deus. Nós somos administradores daquilo que Deus tem nos dado. Quando a gente pensa em cada cristão como dispenseiro, como mordomo, como administrador daquilo que Deus dá, a primeira coisa que vem ao nosso pensamento é dinheiro, né? Muitas pessoas pensam que ser fiel a Deus é só no dinheiro, mas nós somos administradores de tudo que Deus coloca em nossas mãos. E nós temos que ser encontrados bons dispenseiros, bons administradores, não só do dinheiro, dos recursos que Deus nos dá. Nós temos que ser bons administradores do tempo. Nós temos que ser bons administradores dos talentos. E aí eu falo para você, será que você com os teus talentos, com os teus dons, você usa a tua rede social para que Jesus seja glorificado através do dom que Ele te dá? Através da graça que Ele te dá? Muitos têm facilidade de desenvolver, né, artes gráficas, outros têm facilidade de se desenvolver com textos, com a palavra. Isso são dons que Deus nos dá. Será que nós temos administrado isso de tal forma que Jesus é glorificado através dos nossos talentos, através dos nossos dons? Muitas pessoas falam assim, eu queria compartilhar do amor, eu queria pregar sobre a graça, eu queria pregar o evangelho, mas eu não tenho habilidade para falar, eu não tenho habilidade para pregar, eu não sei estar num púlpito, eu não conheço a Bíblia, e eu quero te dizer uma coisa, a tua vida fala tão alto que você não precisa falar nada. Então prega com os teus dons, prega com os teus talentos, mas glorifica a Deus através daquilo que Deus tem colocado nas tuas mãos, porque nós fomos criados para o louvor da glória de Deus. Nós fomos criados para glorificar ao Senhor a todo instante, a todo momento. Sabe? Assim como esses exemplos que nós falamos aí no decorrer da mensagem, que Deus possa encontrar em nosso coração, né? Pessoas tementes a Ele, pessoas que o reconhecem em todos os seus caminhos, pessoas que reconhecem a Ele em tudo aquilo que fazem. Nós somos gente do Senhor, temei a Deus e dai-lhe glória. Temer a Deus é reconhecer que sem Ele a gente não pode dar um passo. Temer a Deus é saber que é a graça dele em nós que nos capacita a sermos quem nós somos, a fazer o que nós fazemos, desenvolver o que nós desenvolvemos. Aquilo que você tem não é seu, você é apenas administrador enquanto Deus permitir que você seja. Então não se engrandeça dos talentos, não se engrandeça dos dons, não se engrandeça dos bens, não se engrandeça da sua família, porque nada é seu. Tudo pertence a Deus. Nós só administramos aquilo que Ele coloca em nossas vidas. E para dizer a verdade, para concluir, eu quero dizer para você que nem a minha vida pertence a mim, nem a sua vida pertence a você, e é por isso que nós devemos pensar e meditar no que nós temos feito com a nossa vida, no que nós temos feito com os nossos dias, no que nós temos feito com o nosso tempo, porque nós haveremos de dar conta a Deus de tudo, das nossas palavras, das nossas ações, e nós haveremos de dar conta até das nossas omissões. Porque se Deus coloca talento, se Deus coloca dons, se Deus coloca habilidade nas nossas mãos, é para que nós possamos também glorificar o nome dele. A Bíblia diz para nós que aquele que sabe o que deve fazer e não faz, comete pecado. Aquele que sabe o bem que deve fazer e não faz, comete pecado. E nós, como igreja, muitas vezes ficamos pensando nos pecados de ação.
né? De que forma nós vamos glorificar a Deus com coisas erradas que nós não fazemos. Eu não faço isso, eu não faço aquilo, então eu temo a Deus, eu estou obedecendo a Deus, eu estou glorificando o nome dele, porque eu estou me apartando do pecado. Mas a partir do momento também que você sabe o que deve fazer e não faz, você está deixando de temer a Deus, você está deixando de glorificar o nome dele. Então vamos pedir a Deus nessa noite que nos ajude, né, a temer mais a ele, a nos render diante dele, a nos prostrar diante dele. E assim como os anciãos, assim como essas pessoas ali do livro de Apocalipse, eles se renderam, eles se prostraram quando eles ouviram a direção: temei a Deus e dai-lhe glória. Que cada um de nós viva de forma que Jesus seja glorificado através da nossa vida. Que Deus abençoe a cada um de vocês e que o Espírito Santo venha despertar em nós esse temor, porque os dias são maus, os dias são difíceis. E nós não podemos ficar aqui falando só de coisas que Deus vai fazer, que Deus quer fazer, e as promessas que Deus tem na Bíblia para a minha vida, para a sua vida, são muitas sim as promessas, né? Todos os dias nós temos uma promessa de Deus e nós podemos nos assegurar, nós podemos abraçar, nós podemos reivindicar essas promessas de Deus para a nossa vida. Mas em contrapartida, eu quero te dizer, não só o que Deus pode fazer por você, mas o que você precisa fazer por Deus. Enquanto Deus me der fôlego, enquanto Deus me der vida, eu vou estar sempre conclamando você e todos os outros que estiverem ao alcance da nossa voz. Busque a Deus, não por aquilo que Ele pode te dar, mas busque ao Senhor por aquilo que Ele é. Deus não faz, Deus é. Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Grande, Ele é o El Shaddai, Ele é o majestoso, é o glorioso, e pelo simples fato de ser, Ele é digno de ser temido e Ele é digno de ser adorado. E esse Deus um dia vai nos pedir conta de todas as nossas ações, de todas as nossas atitudes, de todos os nossos pensamentos. Nós haveremos de dar conta ao juiz de toda a terra. Que a gente possa viver de tal forma que no dia do juízo nós possamos fazer com temor e tremor a prestação de conta, reconhecendo quem Ele é e reconhecendo a glória e a grandeza dele na nossa vida. Eu não sou nada, você não é nada. Jesus é tudo, Jesus é tudo. Dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Os nossos dons não são nossos, são dele. Os nossos talentos não são nossos, são dele. Os nossos bens não são nossos, são dele. Tudo que Ele coloca em nossas mãos, Ele vai pedir contas. E está chegando a hora onde Ele vai dizer para nós: dá contas da tua mordomia. Será que se Ele voltasse hoje e pedisse conta de tudo que Ele colocou nas tuas mãos, você prestaria conta com alegria ou você prestaria conta com gemidos? Fica essa meditação, é para o seu coração. Temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do juízo de Deus. Deus te abençoe.